E agora é a hora das estrelas. Miguel Gonçalves, bom dia. Bom dia, Sandra. Há um mapa cósmico colossal para mostrarmos hoje. Colossal, é verdade. Decorreu esta semana o maior congresso europeu de astronomia e ciências espaciais em Liverpool e é a altura em que os astrónomos se encontram para revelar as maiores investigações do momento, e uma das investigações que foi apresentada tem cunho português e desde já envio um grande abraço para o David Sobral e para a minha querida amiga e astrónoma Ana Afonso, porque fizeram furor em todo o mundo ao apresentar de facto um mapa 3D colossal do universo bebé. O que esta equipa fez, com vários astrónomos portugueses, é absolutamente extraordinário. Foi montar um puzzle dos primeiros tempos do universo, em que, no fundo, graças a este trabalho, encontraram também cerca de 4.000 galáxias muito antigas. Qual foi o segredo desta investigação, Sandra? Foi o vermelho. Nós não é do Benfica, estamos a falar, como é óbvio, o vermelho por uma razão simples, porque à medida que nós olhamos cada vez mais distante para o universo, a própria luz desse universo, das galáxias desse universo, é esticado, digamos assim, devido à expansão do universo. E, portanto, quanto mais distante elas estiverem, mais vermelho nos parece. E aproveitando precisamente essa característica do universo, como é óbvio, o que esta equipa fez foi encontrar, agrupar, digamos assim, em intervalos de tempo, cerca de 16 diferentes épocas do universo, entre 11 e 13 mil milhões de anos no passado. E aqui vemos o efeito é este vermelho. Atlas que nós estamos a ver, um Atlas tridimensional. E, portanto, o que é particularmente interessante neste estudo é que isto é muito mais do que uma representação pictórica do universo inicial. O que este mapa também nos ajuda a compreender é que, e de acordo até mesmo com o que disse a Ana Afonso, é que aquilo que nós estamos a ver são galáxias bebés muito parecidas, se calhar, com a própria Via Láctea. Ou seja, quando nós olhamos para aquelas galáxias distantes, estamos a ver o que poderia ser, o que se calhar foi, a própria Via Láctea no início da sua própria formação. E, portanto, é absolutamente precioso. Então nós temos uma espécie de um filme que nos mostra a evolução das galáxias e algumas galáxias muito parecidas com a nossa própria. E, portanto, é um trabalho de persistência, de perspicácia, e utilizando o encarnado, o chamado redshift, o desvio para o vermelho, das galáxias mais antigas. E, portanto, um grande abraço para este fabuloso trabalho dos investigadores portugueses. Mas também neste congresso foi apresentado um outro estudo que eu acho também particularmente interessante e que fala sobre o crescimento da nossa própria galáxia, da Via Láctea. O que alguns investigadores fizeram, ao olhar para galáxias parecidas com esta, ou melhor, esta é uma das galáxias estudadas, muito parecidas com a Via Láctea. Nós sabemos que as estrelas mais antigas estão perto do centro da nossa galáxia, sabemos que as maternidades estão nos arrabaldes da Via Láctea e sabemos também onde é que estão as grandes estrelas azuis. O que um grupo de investigadores fez, do Instituto de Astrofísica das Canárias, de Tenerife, em Espanha, foi, fazendo uma pequena analogia, da mesma maneira como as grandes metrópoles crescem para os seus subúrbios através da construção de novos focos urbanos, digamos assim, o que estes astrónomos fizeram foi uma coisa curiosíssima. Olharam para outras galáxias parecidas com a nossa e repararam onde é que estão as maternidades estelares. E mais do que isso, depois das estrelas nascerem, como é que elas migram para fora das suas maternidades. E à medida que vão migrando para fora das suas maternidades, elas vão fazendo crescer as suas próprias galáxias. E então chegaram a um número que eu acho que é particularmente curioso e que aplicam também à nossa própria Via Láctea. Então eles dizem que galáxias como a nossa crescem a um ritmo de 500 metros por segundo. Isto é mais ou menos o mesmo que cobrir a distância de Porto a Lisboa, em linha reta, em apenas 12 minutos. E, portanto, este será o ritmo de crescimento de uma galáxia parecida com a Via Láctea. Pode parecer muito, mas se nós regressássemos daqui a 3 mil milhões de anos à nossa galáxia, ela apenas teria crescido 5%. Portanto, há aqui um confronto entre um número que nos parece gigantesco, mas quando é colocado no contexto espacial, no contexto cósmico, é se calhar muito pequenininho. De qualquer forma, este estudo é particularmente interessante porque mostra-nos como é que crescem as galáxias e não esquecer que, de acordo com o que dizem os cosmólogos, nós, daqui a vários milhares de milhões de anos, vamos ter um encontro com uma outra galáxia, a galáxia de Andrómeda, e, portanto, vamos ver também como é que estes estudos ajudam a perceber o encontro de galáxias. Muito bem, Miguel. Falamos agora de uma nova profissão, numa altura de grandes desafios tecnológicos e outros. Há uma profissão de astroecologistas. Queres explicar? Ficaste curiosa. Ficaste curiosa. É que neste congresso também foi apresentado uma parceria entre astrofísicos e ecologistas da Liverpool John Moores University.
e que, de facto, é precisamente isto, juntar a ecologia com a astronomia. Como? Ora, em primeiro lugar, este projeto de parceria já começou, já apresentou resultados e, no fundo, o que eles fizeram foi, utilizando uma técnica muito vulgar na ecologia, que é utilizando detectores térmicos para ver a evolução, o caminhar das espécies. Olha, isto é uma imagem em infravermelho de rinocerontes. O que fizeram estes ecologistas foi, isto é particularmente interessante, é particularmente útil, sobretudo à noite, porque, obviamente, não temos a luz para saber onde é que estão as espécies animais. Obviamente que estes ecologistas estavam particularmente interessados em espécies em vias de extinção e, portanto, o que eles fizeram, estas são as imagens que nós conhecemos do mundo da ecologia. Onde é que entra aqui? Onde é que entram os astrofísicos? É que isto é aquilo que os astrofísicos também estão muito habituados a fazer. Nomeadamente que, quando olham para imagens do cosmos, há zonas que têm um brilho muito parecido com o próprio brilho térmico das espécies animais na superfície do nosso planeta. E, portanto, os astrónomos já estão habituados a criar software que identifica com muito maior precisão estas variações de brilho que revelam, no fundo, outras galáxias, neste caso, que revelam espécies em vias de extinção. E, portanto, o que fizeram estes astrónomos e ecologistas foi juntar os dois mundos. Os astrónomos emprestaram, digamos assim, o software extraordinário na detecção de imagens térmicas das galáxias, criaram um software que aplica a detecção de galáxias para a detecção e o movimento de espécies animais em vias de extinção, e um dos resultados interessantes que eles encontraram foi um tipo raro de coelho que tem muito poucas visualizações, foi visto muito poucas vezes no mundo, mas graças a este software já foi detectado 5 vezes. E, portanto, o que os investigadores agora dizem é que há novos trabalhos para fazer. Aliás, o tipo de coelho que referi há bocado é o Riverine. E, portanto, o que esta equipa vai fazer neste momento é utilizar precisamente este software, estas técnicas, em busca de orangotangos na Malásia, macacos-aranha no México e golfinhos fluviais no Brasil. E, portanto, utilizando precisamente técnicas de astrofísica, que encontra galáxias e estrelas, aplicar em espécies em vias de extinção. É mais uma das provas da sinergia extraordinária da astronomia com outras ciências. E, se calhar, até podemos falar da astronomia como uma das ciências da vida. Já agora, aproveitando precisamente este estudo. Muito bem, Miguel. E avançamos para... é um perigo a frente fria ou não? É uma frente fria. Olha, não sei como é que está no resto do país. Aqui no Porto está um autêntico dilúvio e um bocadinho frio. E, de facto, nada mais apropriado que uma frente fria. É o trabalho feito pelo telescópio espacial Chandra. Aquilo que nós estamos a ver são imagens que nos mostram o enxame de galáxias de Perseus. Nós sabemos que nos enxames de galáxias há ali gás por todo lado, entre as galáxias. Gás quente, gás frio, e temos também gigantescas paredes de gás que são expulsas pelos próprios enxames. E então aquilo que o Chandra tem para nos mostrar hoje é precisamente uma frente fria, mas como podes imaginar, Sandra, fria é um termo enganador no cosmos. E porquê é que os astrónomos dizem que é fria? Porque aquilo que nós estamos a ver é um autêntico reservatório de gás. Vamos primeiro falar do comprimento. Estamos a falar de algo que tem cerca de 2 milhões de anos-luz de distância. De comprimento, aliás. Isto são cerca de 18 trilhões de quilómetros. Ou seja, dentro daquela parede de gás, nós vamos ver outra imagem de seguida, que é a azul, nós podemos encaixar lá pelo menos 1 milhão de sistemas solares. Portanto, só para termos uma ideia do tamanho deste reservatório. E a idade? Estamos a falar de um reservatório que tem cerca de 5 mil milhões de anos. Mais antigo do que o nosso próprio sistema solar. E que fugiu, ou que está a fugir, daquela enxame de galáxias à surpreendente velocidade, olha, é aqui do lado esquerdo desta imagem, precisamente, a cerca de 482 mil km por hora. E agora sim, frente fria, é mais ou menos isso. Estamos a falar de um reservatório de gás que está a uma temperatura fresquinha de 30 milhões de graus. Porquê é frente fria? Porque o invólucro, o que está tudo à volta desta frente fria, está a uma temperatura de cerca de 80 milhões de graus. E por isso é que os astrónomos, meio a brincar, meio a sério, dizem que aquilo é uma autêntica frente fria. E, portanto, mais do que uma imagem absolutamente colossal de uma gigantesca depósito de gás e poeira, o que nos mostra também é a interação
precisamente entre o gás em grandes estruturas do universo. Os enxames de galáxias são as maiores estruturas que nós conhecemos no universo e que geram, no fundo, também estas colossais paredes de gás. Portanto, não deixa de ser uma curiosa frente fria neste dia. Miguel Gonçalves, é sempre um gosto. Obrigada. Igualmente. Um bom dia. Bom dia.